Você já se perguntou o que aconteceu depois da ressurreição de Jesus? Tomé se deixou seus seguidores para cumprir a missão de espalhar o evangelho. Nesse vídeo, a gente vai explorar os detalhes e a jornada dos apóstolos, homens comuns que pela fé e coragem transformaram o mundo. Então fica com a gente até o final desse vídeo para conhecer as histórias impressionantes de cada um deles. A crucificação de Jesus mergulhou seus discípulos em medo e confusão. Eles se esconderam. Porém, ao testemunharem a ressurreição, tudo mudou. A sensação de perda se transformou em esperança viva. E esses homens comuns se tornaram corajosos arautos da mensagem de Cristo. 50 dias após a Páscoa, no Pentecostes, os apóstolos viveram uma experiência radical. A descida do Espírito Santo. Nesse momento, adquiriram força e ousadia para pregar, e a partir daí, o evangelho se espalhou como fogo em palha. A maioria deles, dos apóstolos, eram composta por pescadores, mas também havia cobradores de impostos, Mateus, e até mesmo zelotas, Simão. Apesar de origens humildes, cada um carregava um potencial surpreendente, desenvolvido após o seu encontro com Jesus. Embora não fosse parte do grupo original, Paulo se autodenomina apóstolo pela vontade de Deus, em Gálatas capítulo 1, verso 1. Ele desempenhou um papel fundamental na expansão do cristianismo, especialmente entre os gentios, que somos nós, eu e você que está assistindo esse vídeo. Pedro é sem dúvida o mais conhecido entre os 12 apóstolos. Ele negou Jesus 3 vezes, mas depois se tornou líder da igreja primitiva em Jerusalém. Seu discurso no dia de Pentecostes resultou na conversão de cerca de 3.000 pessoas. E a tradição afirma que Pedro pregou em Jerusalém, Antioquia e chegou a Roma. Acredita-se que ele tenha sido crucificado de cabeça para baixo na época de Nero, por volta do ano 64 depois de Cristo, pois não se sentia digno de morrer como seu mestre. E esse sacrifício extremo inspirou gerações de cristãos. André, irmão de Pedro, foi um dos primeiros a reconhecer Jesus como Messias, mais discreto que Pedro, porém igualmente importante. Ele já demonstrava um coração evangelístico ao apresentar as pessoas a Cristo. Algumas fontes históricas indicam que André pregou pela Ásia Maior, chegando até mesmo ao que hoje chamamos de Rússia. É venerado como o santo padroeiro da Rússia e da Escócia, e acredita-se que tenha sido crucificado em Patras, na Grécia, numa forma de cruz em X. Tiago, maior irmão de João, fazia parte do círculo mais próximo de Cristo. Ao lado de Pedro e João, eles eram chamados de filhos do trovão. Segundo o relato bíblico, Tiago foi morto por ordem do rei Herodes Agripa I, tornando-se assim o primeiro dos 12 a ser martirizado. Tradições posteriores alegam que seu corpo foi transportado para a Espanha, dando origem ao famoso Caminho de Santiago. João, irmão de Tiago, também foi próximo de Jesus. A eles são atribuídos o quarto evangelho, 3 epístolas e, segundo tradição, o Apocalipse, escrito na ilha de Patmos. Diferente dos demais, acredita-se que João tenha morrido de causas naturais, em idade avançada na cidade de Éfeso. Ele sobreviveu a perseguições intensas, sendo exilado na ilha de Patmos, onde teve as visões do Apocalipse. Filipe foi um dos primeiros a ouvir o chamado Segue-me. Ele logo apresentou a Natanael, Bartolomeu a Jesus, mostrando seu espírito de evangelismo. E as tradições mais antigas afirmam que Filipe levou o evangelho a regiões da Ásia Maior. Algumas fontes relatam que foi martirizado por Hierápolis, e seu zelo missionário ajudou a estabelecer comunidades cristãs ali naquela região. E Bartolomeu, também identificado como Natanael, inicialmente duvidou de Jesus por ele ser de Nazaré, mas depois de encontrar ele, reconheceu: Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel. Em João capítulo 1, 49 você encontra essa passagem. A tradição armena reconhece Bartolomeu como um dos primeiros evangelizadores do país. Ao lado de Judas Tadeu, algumas histórias também mencionam sua pregação na Índia. Ele teria sido martirizado por esfolamento e decapitação, que mostra seu compromisso até a morte. Mateus Levi era visto como traidor do povo judeu por cobrar impostos para Roma. O chamado de Jesus transformou sua vida e o levou a escrever um dos 4 evangelhos sinóticos. Segundo relatos, Mateus pregou em regiões como a Judéia e posteriormente viajou para áreas mais distantes como a Etiópia. Há relatos de que tenha sido martirizado em solo etíope, selando com sangue seu testemunho de fé. Tomé ficou conhecido como o incrédulo, pois duvidou da ressurreição de Jesus até que pudesse ver de fato. Entretanto, após seu encontro com Cristo ressuscitado, tornou-se um defensor ardoroso da fé. A tradição sustenta que Tomé viajou até a Índia, fundamentando ali comunidades cristãs que existem até o dia de hoje, conhecidas como cristãos de São Tomé. É amplamente aceito que ele tenha sido martirizado em Milapore, Chennai,
selando seu testemunho com sangue. Chamado de Tiago Menor ou Tiago filho de Alfeu, é possivelmente o autor da epístola de Tiago no Segundo Testamento. Há, no entanto, debates teológicos que dizem, será que ele é realmente Tiago, irmão de Jesus? Mas de qualquer forma, ele exerceu forte liderança em Jerusalém. Algumas tradições dizem que Tiago Menor foi apedrejado até a morte em Jerusalém. Ele era respeitado, inclusive pelos judeus, por sua vida íntegra e dedicação à oração. Judas Tadeu é mencionado em poucos trechos do Evangelho. Embora pouco citado, é venerado por muitos cristãos como intercessor das causas difíceis ou desesperadas. Judas Tadeu, junto com Bartolomeu, são considerados evangelizadores da Armênia. Provavelmente tenham sido martirizados com uma clava ou machado. Segundo as tradições, seu exemplo reflete em perseverança e fidelidade. Simão Zelota, provavelmente por ter sido parte de um grupo que ansiava libertar Israel do domínio romano pela guerra, ao conhecer Jesus encontrou um propósito maior que a Revolução Armada, a Revolução do Amor. As tradições divergem sobre onde Simão pregou, e alguns relatos apontam o Egito, outros a Pérsia, e alguns até dizem que ele teve uma morte bem violenta, demonstrando sua fidelidade absoluta a Jesus Cristo. Após a traição de Judas Iscariotes, os 11 precisavam preencher a vaga dele. Então Matias foi escolhido por sorteio, com base na vontade de Deus. Matias pregou provavelmente na Judéia e, segundo algumas traduções, em regiões mais distantes, sendo também martirizado por manter firme seu testemunho. Embora pouco mencionado no Novo Testamento, ele mostra que realmente foi importante para a continuidade do grupo apostólico. Paulo perseguia cristãos, porém, em um encontro radical com Jesus, ressuscitado no caminho de Damasco, transformou-se por completo de perseguidor a um dos maiores propagadores do evangelho da história. Paulo realizou 3 grandes viagens missionárias, fundando e fortalecendo igrejas. Suas cartas, Romanos, Coríntios, Gálatas e Efésios e outras, formam a base teológica do cristianismo primitivo, que são lidas até hoje e fundamentam doutrinas até o dia de hoje nas igrejas. Segundo a tradição, Paulo foi decapitado em Roma, possivelmente durante a perseguição do Império Nero. Seu legado teológico e missionário mudou para sempre os rumos da fé cristã. A força do testemunho apostólico reside no fato de que homens comuns foram capazes de dar a vida por uma causa que acreditavam ser verdade. Eles não falaram sobre amor e redenção, mas viveram essa realidade até o fim. Seja na arte, na educação ou na assistência social, o cristianismo impactou a formação de valores como dignidade humana e caridade de todo o planeta. Esse legado continua moldando leis, culturas, corações ao redor do mundo hoje. Vimos como cada apóstolo, com personalidades diferentes, trajetórias diferentes, seguiram seu chamado a Jesus. Eles viajaram para terras distantes, enfrentaram perseguições e quase todos foram martirizados. E agora eu pergunto para você, o que podemos aprender com o compromisso e a coragem desses homens? Como que a história deles inspira a sua vida? Deixa aqui seu comentário que eu quero saber sua opinião. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, se inscreve nesse canal e assim você ajuda um pouquinho a gente continuar produzindo conteúdo sobre história, teologia e filosofia. Clica no sininho para ser avisado sempre que a gente posta um vídeo novo. E se você conhece alguém que se interessa por história bíblica ou por curiosidades acerca da história, teologia e assim por diante, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam impactadas por ele. Muito obrigado, falou e até o próximo vídeo.